Olá, meu nome é Maurício Casemiro e este é o meu screencast de Office SharePoint Workspace 2010. Essa será a nossa agenda do nosso screencast de SharePoint Workspace 2010. Primeiro vamos falar um pouco sobre o conceito da ferramenta, aprender o que é SharePoint Workspace. Depois falaremos sobre a arquitetura dessa plataforma, como se trabalhar e quais as arquiteturas, quais as plataformas que eu posso trabalhar com SharePoint Workspace. Falaremos também sobre a integração com o restante dos aplicativos Office na versão 2010. Interface Ribbon, bem conhecida para quem acompanhou os meus screencasts da campanha Histórias da Vida Real. Vamos falar um pouco sobre o Microsoft Office Groove 2007, que é o irmão mais velho do SharePoint Workspace 2010. E por último, nós teremos uma demo para simplificar e exemplificar tudo que a gente vai falar nesse PPT. Então, na parte de conceito de ferramenta, sempre eu dou exemplos corporativos, né? Uma vez que nós utilizamos Office basicamente em casa, né? No escritório, no trabalho e na escola, seja na faculdade, na escola. Então, basicamente, como nós utilizamos para soluções de documentos profissionais, seja de planilhas, arquivos de apresentação de PowerPoint, arquivos de texto do Microsoft Word, eu sempre dou um exemplo de uma empresa, de uma situação X, onde você que está assistindo a videoaula ou screencast pode se identificar e aprender com mais efetividade. Então aqui eu tenho um organograma, tenho um Smart Art bem simples, bem básico, para nos passar a ideia de uma empresa bem simples. É claro que uma empresa, por mais simples que seja, não é tão simples assim com 3 departamentos. Sempre tem mais algum departamento, mas só para exemplificar, a gente tem a empresa X aqui, com 3 departamentos, comercial, financeiro e fiscal. Com base nesses 3 departamentos, eu vou começar a construir essa empresa, a passar a ideia de como que ela vai ser estruturada com foco na TI, né, com foco nos usuários, nos computadores. Então, primeiramente, eu tenho um servidor. Esse servidor ou servidores vão fazer o papel de servidor de arquivos, né, onde eu vou estar compartilhando os documentos que os usuários e os departamentos vão precisar para estar exercendo suas atividades profissionais. Eu vou estar fazendo também o compartilhamento de impressão, onde os usuários vão estar fazendo as impressões dos documentos, dos relatórios, enfim. Também posso ter um servidor de ISS, né, que é para servidor de web, caso a empresa tenha um portal interno, uma extranet, uma intranet e por aí vai. A empresa ela pode ter vários servidores. Então a gente colocou um aqui como exemplo, que é o principal, né, o servidor de domínio, onde vai estar dentro dessa corporação, esse servidor principal, que tem o Windows Server, ele vai poder identificar quais as máquinas que trabalham dentro desse domínio, dessa empresa, e quais os usuários. Tá? Então, pelo menos um servidor de domínio tem que ter. Então, aqui no departamento comercial, nós temos 3 estações de trabalho, no financeiro 2 estações de trabalho e para o fiscal 2 estações de trabalho. Bem simples, né, pessoal? Para cada estação eu tenho um usuário, onde eu posso estar logando, isso deve estar devidamente cadastrado no server, no servidor, onde tem todo um conjunto de regras estabelecidas, qual usuário pode logar em qual máquina, né? E aí são assuntos mais extensos, porque aí começa a entrar em termo técnico, né? Não é o nosso objetivo aqui, falar sobre um Windows Server, talvez em um próximo screencast. Tá? Mas basicamente, para quem trabalha em empresas que têm servidor, sabe que quando você loga no sistema, você tem um login, uma senha sua própria, que é a sua identificação na rede, né, na corporação. Então aqui nós temos um exemplo bem clássico e bem simples de uma empresa com 3 departamentos e algumas estações de trabalho para passar a ideia do que eu quero mostrar para vocês através do SharePoint Workspace. Então, quando eu quero me comunicar, imaginemos que esse primeiro colaborador aqui do departamento comercial, ele tem que fazer uma comunicação com o restante da equipe, né? Eu posso falar com os meus colegas do meu departamento, ou eu posso também querer falar com outro colega que trabalha no financeiro ou no fiscal, não necessariamente no mesmo departamento. Então, a nível de hierarquia,
Como que eu posso me comunicar? Então, dentro do mesmo departamento, posso me comunicar com o segundo colaborador, que é o meu colega do mesmo departamento, e o terceiro vendedor, né? Então, eu posso me comunicar com duas pessoas. Eu tenho duas setinhas aqui indicando isso, tá? Posso me comunicar com outro departamento também, certo? E com o terceiro, que seria o departamento fiscal. Tá? Então aqui estão todas as possibilidades que esse primeiro usuário, o usuário A ou o usuário 1, como vocês quiserem chamar, dentro do servidor, como vocês quiserem identificar da melhor forma, todas as possibilidades de comunicação. Tá? Isso apenas o usuário 1 ou o usuário A, esse primeiro do comercial aqui, né? O primeiro colaborador. Você tem aqui uma possibilidade de comunicação, duas dentro do departamento, mais duas de um outro departamento 4, mais duas de um outro departamento 6, tá? Bem simples. E aí eu vou replicar isso para todos os outros usuários, porque cada usuário também tem a mesma quantidade de possibilidades de comunicação, de quantidades de comunicação, tá? Então, é como se fosse um refresh para cada um aqui, tem as mesmas quantidades de possibilidades de comunicação. Por que eu estou falando de possibilidade de comunicação? Porque quando eu falo de conceito de ferramenta SharePoint, eu falo de compartilhamento de informação, eu falo de sincronismo, né, entre equipes de trabalho. Tá? Então, o foco dessa ferramenta é produtividade e compartilhamento, certo? Então, por isso que eu falo de comunicações. Dentro do servidor, dentro da corporação, é muito importante que cada usuário ele seja identificado. Tá? O usuário é identificado como? Com o seu login, com o seu nome, sobrenome, né? E seu login e sua senha único. Tá? E como que ele loga? Na máquina, na estação de trabalho que também tem a sua identificação. Pode ser ABC, pode ser máquina 1, máquina 2, estação 1, estação 2, estação B, estação C. Isso aí o administrador do sistema vai definir na topologia da configuração dessa rede, dessa corporação. Mas o interessante é que tenha uma identificação para eu saber de onde está partindo a informação, para onde está indo a informação. Né? Quando eu quero fazer um levantamento, que são coisas bem corriqueiras, a gente sempre precisa estar fazendo esses levantamentos. Então, se eu sei de onde a informação partiu, para onde ela foi, fica mais fácil. E isso eu não consigo fazer se os usuários e os grupos de usuários, assim como suas estações de trabalho, não estiverem devidamente cadastradas e identificadas, certo? Então tem aqui o usuário A, B e C dentro do grupo, que seria o departamento comercial, isso é um grupo, tá? Dentro o server vai entender isso, o servidor vai entender que é um grupo de usuários, um grupo de máquinas, tá? Dentro do departamento financeiro, ou seja, do grupo financeiro, que tem um nome na topologia como financeiro, eu tenho também dois usuários e duas máquinas, tá? Máquina D e máquina E. E no grupo departamento fiscal, eu tenho a máquina F e a máquina G. Vamos fazer de conta que esse primeiro usuário, que seria o usuário A, que utiliza identificações, mas vamos lembrar as identificações, tá? Para a gente não se perder aqui na explicação. Imaginemos que esse usuário A, ele queira compartilhar um documento, né, do departamento comercial. Suponhamos que seja um pedido de vendas, onde ele entrou em contato com o cliente, né, solicitou o material e ele anotou esse pedido, registrou esse pedido e ele quer compartilhar, tá? Seja com o departamento financeiro, fiscal ou outro vendedor do mesmo departamento. Como que ele pode estar fazendo isso? Bom, um método muito conhecido é você criar pastas e você disponibilizar essas pastas no servidor. Tá? Então, para empresas que trabalham com o servidor, você cria uma pasta compartilhada, onde todas as estações ou as estações que forem determinadas têm acesso a esses documentos. Você pode estar permitindo que os usuários tenham acesso somente à leitura, ou que os usuários possam apenas visualizar o documento, ou podem ter menos restrições, eles podem editar e salvar os documentos, mas não podem excluir, ou pode ter permissão total. Você pode estar fazendo esse compartilhamento. Tá? Isso é muito utilizado, muitas empresas utilizam, é bastante útil, onde você tem uma pasta central e você disponibiliza os arquivos e toda a corporação pode estar acessando para poder estar visualizando ou editando esses arquivos. Isso é bastante interessante, muitas empresas fazem. Né? Só tem um probleminha. Né? No caso de você querer fazer essa configuração, supomos que tenham dois usuários, duas estações ou mais que queiram fazer uso do mesmo documento ao mesmo tempo, e isso é provável que aconteça algumas vezes, dependendo do tipo de
documento, dependendo da importância desse documento, né, e com qual frequência que ele é utilizado, né. Nesse tipo de configuração, já não é tão interessante, porque quando você tem um documento aberto por um usuário na rede e outro usuário tenta acessar o mesmo documento, uma caixa de comunicação aberta falando que o arquivo está em uso, tá? Então aqui nós temos um arquivo exemplo, que é transglobal.doc. O arquivo transglobal.doc está bloqueado para a edição por Sérgio. Por quê? Porque o usuário Sérgio, que seria esse terceiro usuário do comercial aqui, que está em destaque, departamento comercial, ele está utilizando o documento, né? Ele está com o documento aberto na estação de trabalho dele. Então impossibilita que outra pessoa abra o mesmo documento pela rede. Tá? Então ou você abre somente leitura, ou você tem duas outras opções aqui para estar utilizando o documento, mas não editando ele. Tá? E salvando o mesmo documento, que seria a intenção. Então já não seria tão interessante em termos de produtividade. A não ser que você entre em contato com a pessoa, fale, eu preciso usar o documento, por favor, faça o que deva fazer, feche o documento, que em seguida eu vou utilizar. Mas até aí você já está perdendo produtividade, né? Porque está perdendo tempo, a pessoa pode não estar disponível no telefone, ou no communicator, ou por e-mail, né? E se você vai entrar em contato por e-mail apenas para poder dizer isso, você já vai gerar um arquivo para deixar no servidor de e-mails Exchange, já vai começar acumulando e-mail e começa a acumular arquivo. Então você perde produtividade. Tá? Nesse tipo de caso, onde duas ou mais pessoas, tá, pessoal? Não estou falando que compartilhamento de pastas não é interessante, é super interessante, a maioria das empresas utilizam, é fantástico esse recurso e otimiza muito o nosso trabalho no dia a dia. Porém, nesse tipo específico de caso, onde duas ou mais pessoas precisam acessar o mesmo arquivo, já não é interessante. Tá? Uma outra opção, aqui tem o ícone de um CD, né, e de um pendrive, de uma mídia removível. Você também pode estar utilizando mídias para poder estar transportando os arquivos e as informações. Isso é mais obsoleto ainda, né? Imagine, em todo documento que eu quero compartilhar, eu tenho que queimar um CD, seja ele gravável ou regravável, queimar um CD e ir lá no departamento entregar para a pessoa. Essa pessoa vai pegar esse arquivo, vai gerar, vai copiar para o computador, vai fazer o que ela precisa, guardar uma cópia lá e você uma cópia aqui. Para cada pessoa, se você precisar fazer isso, haja mídia, na verdade. E aí você fala, mas tem a mídia RW, que é a mídia regravável. Haja caminhada também, né? Para você estar indo fisicamente daqui até lá. E a produtividade, onde fica? Não tem, né, pessoal? Então, as ferramentas Office, elas focam produtividade. Tá? O olhar, o foco delas é voltado para a produtividade. Tá? Então, isso já fica inviável. O chaveirinho USB, o nosso pendrive, ele agiliza muito. Eu não vivo sem o meu, quase um chaveiro, né? Vive no pescoço ou no bolso, não pode sair da mochila. Mas eu não posso adotar isso numa empresa para todos os usuários como meio de transporte de informação padrão, né? Onde eu tenho perca de tempo, eu não tenho um ganho em produtividade. Tá? E outra coisa, se eu for estar fazendo, colocando todos os arquivos do meu dia a dia que eu trabalho, dependendo da quantidade de arquivo que eu trabalho, do departamento com o qual eu trabalho, dependendo da tipo de informação com que eu lido, não é verdade? E o fluxo de informação que eu tenho que armazenar, transportar e fazer o gerenciamento disso, né, editar, excluir, que seja, imagina como que vai ficar a capacidade das minhas mídias, seja ela uma mídia ótica, um CD, um DVD, RW gravável ou não, seja ela uma mídia, um pendrive com capacidade grande ou não, isso é muito relativo, tá? Ou seja um outro HD, um outro disco externo, né? Isso vai fazer com que minha capacidade seja atingida em pouquíssimo tempo, dependendo da quantidade de informação com que eu trabalho, com que eu gerencio diariamente e a capacidade da minha mídia. Então também, a termos de capacidade, não é uma sugestão assim muito válida, né? Para alguns casos é óbvio que é muito prático você pegar o USB, plugar, pegar a informação, passar, mas em outros corriqueiros do dia a dia já não é interessante. Tá? Você tem a ferramenta própria para isso, a gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho. Um terceiro incidente, um terceiro caso onde você perde produtividade e de repente perde até oportunidades de vendas, né? Uma oportunidade boa de negócio, é quando você precisa compartilhar uma informação e a pessoa não está disponível. Ou ela está offline porque a máquina dela não está
logada, ou ela não está no trabalho, está em viagem, ou ela não está no horário de trabalho, mas você precisa o quanto antes que ela saiba que você tem uma mensagem a passar, que você tem uma informação a passar, porque isso é importante para ela ir para a corporação, ir para o departamento, e assim que ela vê, ela já consegue tomar as devidas providências e fazer o negócio ir para frente, né? Ou a ideia dar certo, que seja. Tá? Então esse é um dos problemas maiores que nós temos nas empresas hoje no dia a dia. Então aqui eu fiz uma suposição de que o primeiro funcionário do departamento financeiro e o segundo do fiscal, que seria ABC, o usuário D, E, F e o G. O D e o G, eles ficaram offline, né? Eles ainda não chegaram para trabalhar. São usuários, são colaboradores, funcionários que chegam no segundo turno. Então, eles, por enquanto, as máquinas, as estações de trabalho deles não estão logadas. O servidor enxerga como offline. E toda a corporação também vai enxergar como offline, porque não fez ainda o credenciamento, né? Eles não chegaram, não logaram na máquina ainda. Só que é o seguinte, o usuário C, o colaborador Sérgio, que seria o terceiro do comercial, ele precisa passar uma informação urgentíssima para o departamento financeiro. É de suma importância, de suma valia para ele, e ele precisa que o primeiro colaborador, que é responsável por avaliar e por aprovar os gastos, né, contas a pagar, receber, geralmente é o financeiro, que faz esse tipo de papel, ele precisa estar aprovando isso, porque senão ele não consegue dar andamento no projeto dele. Então o que ele tem que fazer? Urgentemente passar essa mensagem, passar essa informação para o financeiro e requisitar através de um documento oficial da empresa a solicitação para a verba, para o projeto dele, seja ele qual for. Né? O colaborador do financeiro ainda não chegou. E esse segundo, ele não pode fazer esse tipo de papel. Né? Ele não pode aprovar. Ele não é responsável pelas aprovações. Então aí nós temos um incidente. Né? Nós temos um problema que, com a ferramenta, deverá ser solucionado. Então, geralmente, o que a pessoa faz? Ela ainda assim vai utilizar, vamos utilizar uma ferramenta que também é muito boa, que é o Outlook, né? O Outlook vai mandar essa mensagem para ele, seja através do Outlook, ou coloca no pendrive, vai na sala da pessoa e deixa em cima da mesa, que seja. Né? Ela não está lá ainda, então não vai adiantar muito, tá? Sim, só quando ela chegar, isso se ela chegar em tempo hábil, para que tudo dê certo para o colaborador C do departamento comercial, não é verdade? Então ele vai enviar isso por e-mail, por qualquer e-mail que seja, para o departamento financeiro. Vai enviar o quê? Vai enviar uma cópia, uma vez que a original está no computador dele, na estação C, certo? Do comercial. Vai enviar uma cópia requisitando aí, solicitando verba para o projeto, certo? Assim que o colaborador do financeiro chegar, ele vai visualizar o e-mail, ou vai ver o pendrive em cima da mesa, o CD, a informação onde esteja, e ele vai visualizar o documento e vai conseguir ver a informação, ver ali a requisição do colaborador do comercial. Tá? A partir daí ele vai aprovar ou não o projeto, ele vai editar o documento, né, fazer as alterações devidas, caso necessário, e vai reportar isso novamente para o colaborador de origem, né, que deu origem a essa mensagem. Então já são 3 cópias, uma vez que quando ele salva no computador dele a versão 2 desse documento, ele vai enviar uma cópia deste documento para a pessoa que solicitou, que fez a requisição da verba para o projeto. Então já são 2 versões de arquivos e 3 arquivos diferentes. Olha aí. Em 2 viagens já tem 3 arquivos. Você vai acumulando papel. Para você que não tem muito tempo, para o funcionário que não tem muito tempo no dia a dia, para gerenciar essa quantidade de informação e documentos fica meio difícil. Né? Esse é um grande problema das organizações. Realmente você conseguir gerenciar todas as suas pastas, os seus arquivos de forma funcional, sem se perder, sem se atrapalhar, né? E sem fazer com que isso impacte na tua produtividade. Então você tem aqui a versão 1, que foi criada e foi enviada em 2 locais, na máquina C do departamento comercial e na máquina D do departamento financeiro. E aí o departamento financeiro edita, aprova ou não, salva isso novamente, você já tem a versão 2 na máquina D, e ela envia uma cópia também para a máquina C novamente, que vai ficar com uma cópia original e uma cópia editada, versão 1 e 2, já são 3 arquivos. Tá? Já não é interessante por esse motivo. Né? Então nós temos aqui uma ferramenta que vem para ajudar nessa parte de colaboração, de produtividade, de sincronismo, utilizando apenas um documento. Tá? Vou mostrar para vocês por que essa ferramenta atende todos os requisitos. Primeira coisa, a colaboração ela é eficaz
e o foco é na produtividade. Tá? Então, o SharePoint, o Workspace, que é espaço de trabalho, vai focar isso. Antes de passar para o próximo tópico, eu vou explicar rapidamente o que é o SharePoint, tá? Assim, bem sintetizado. O Microsoft SharePoint é um programa ele foi desenvolvido, na verdade, para permitir a integração e a interação entre os grupos de trabalho. Então, quando eu falo de grupo de trabalho, eu estou falando de quê? De departamentos, como vocês quiserem chamar. De departamentos, de áreas, de grupos. Se você tem lá um comercial com 3 colaboradores, é um grupo, é uma equipe, é uma subequipe, né? Você tem ali um grupo de pessoas que vão trabalhar em prol daquelas atividades relacionadas àquele departamento, tá? E como um todo para a empresa, na verdade. Pode ser através de internet ou rede local. Para isso, ele cria o SharePoint Workspace, ele cria como se fosse uma espécie de área de trabalho virtual. Por que virtual? Porque é como se fosse uma área de trabalho focada só para aquele grupo, criada só para aquele fim. Eu posso criar um espaço de trabalho no SharePoint Workspace apenas para o departamento de compras, onde todos os documentos, assuntos, calendários, todos os tipos de informações que vão ter nesse espaço de trabalho vai ter relação com o departamento de compras, não vai ter relação com o departamento de vendas. Eu preciso entrar em contato com o departamento de vendas, eu preciso ter contato com eles, preciso sim. Então eu posso criar um outro espaço de trabalho só para o departamento de vendas, outro só para o financeiro. E aí eu vou ter as informações e os recursos segregados, eu não misturo as informações, isso fica muito mais ágil, tá? Você tem, ó, lá em cima, tá vendo? Colaboração eficaz e foco na produtividade. Você pode visualizar e editar os documentos em tempo real, tá? O que garante os resultados de forma mais rápida e eficiente. Tá? E como que ele funciona dentro desse espaço de trabalho? Através do processo de configuração simples, o SharePoint ele permite sincronizar. Então ele sincroniza automaticamente, tá, pessoal? Então é real time, os documentos do computador de outras máquinas, mesmo que a pessoa esteja offline. Tá? O processo ele ocorre mais ou menos de forma bastante discreta, em segundo plano. Mesmo que você está focado em outras atividades, então o SharePoint está sincronizando lá, em segundo plano. Tá? Segundo tópico aqui é espaço de trabalho compartilhado. É justamente isso que eu falei para vocês. Sincronia de arquivos e versões, onde você não precisa estar mandando versão 1, versão 2, versão 1.A, versão 1.0, 1.01, 1.02. Você não precisa estar tendo N versões de arquivos onde você acaba se perdendo. Qual que é que eu vou usar? Qual que foi a primeira versão original? Qual que é a última? Ah, qual que é aquela que... Não, você não precisa. Quando você tem versionamento de arquivos, quando você tem arquivos, um único arquivo em sincronia com as versões, você consegue acompanhar todas as alterações, todas as etapas de alterações, e o SharePoint Workspace faz isso para você no documento, seja ele Word, Excel, qualquer documento, tá? Ele é totalmente compatível com toda a suite Office, sem ter aquela montoeira de documentos no seu computador, na sua mesa, tá? No seu espaço, no seu desktop, estação de trabalho. Olha lá, isso aí geralmente vem para poder confirmar o item de cima, que é a sincronia de versões e gerenciamento de alterações. A partir de um único ponto, de uma única aplicação Office, você pode gerenciar todas as alterações dos arquivos pertencentes àquele espaço de trabalho. Tá? Entrega offline, isso é fantástico. Você não precisa estar online, você não precisa estar logado no computador e dentro do sistema de SharePoint Workspace para você estar recebendo as atualizações dos outros usuários pertencentes a esse espaço de trabalho. Você pode estar offline, sem problema nenhum. A pessoa vai estar lá alterando os documentos, incluindo documento, excluindo, dependendo do tipo de poder que ela tem. A gente vai falar sobre isso, tá? E que vai ser poder de usuário dentro do SharePoint. Então ela pode estar fazendo qualquer tipo de alteração dentro do seu espaço de trabalho, uma vez que ela pertença a esse espaço de trabalho. E assim que você logar, não importa que hora você logar dentro desse espaço de trabalho, que você entrar nesse espaço de trabalho compartilhado do SharePoint Workspace, você vai ter todas as atualizações. Tá? Então o SharePoint vai entregar isso para você. Como que ele trabalha? Qual que é o protocolo que o SharePoint trabalha para fazer tudo isso? Ele trabalha com dois tipos de protocolos basicamente. O cache de documentos do Office, que a gente chama de ODC, onde vai utilizar o cache de Office para poder estar guardando todas as alterações e entregando assim que os usuários entram no sistema. E o Microsoft Sync Framework, MSF, que já vai trabalhar aí com SharePoint, com o sistema de SharePoint, que é o SharePoint Online, para sites, com listas. Esse a gente vai falar mais para frente, tá? Porque é uma ferramenta mais avançada e ela é bem extensa. Mas o SharePoint também se integra ao SharePoint Server e ao SharePoint Services, que seria o SharePoint Online.
você tem aí a possibilidade de estar também sincronizando entre os membros desses espaços de trabalho, calendários, anotações de reunião. Você tem uma série de ferramentas que você pode estar sincronizando, não só os arquivos, não só os documentos, tá? E a mesclagem automática. Se você está online e a outra pessoa que está na estação de trabalho dela, que fica no escritório ao lado, na sala ao lado, por exemplo, ela também está online e ela pertence ao mesmo espaço de trabalho que você, e ela está mexendo no mesmo arquivo que você consegue visualizar essas alterações em real time, em tempo real, e a mesclagem ela é automática. Se você estiver offline e ela online, ela vai conseguir visualizar todas as alterações dela, e assim que ela salvar o documento, isso vai ser empacotado e vai ficar na espera do serviço, no servidor do SharePoint Workspace. Assim que você ficar online, ele vai fazer todo o credenciamento, tá? Ele usa a credencial do Windows, então por isso que você não precisa estar fazendo login sem sistema nenhum. Ele já loga já. Quando você entra no Windows, ele vai fazer toda a atualização, o refresh, e vai te entregar isso atualizado. Ou seja, todas as alterações que aquela pessoa estava fazendo, aquele outro colaborador que pertence ao mesmo espaço de trabalho, estava fazendo e salvou, assim que você ficar online, isso é entregue para você. Tá? A mesclagem é automática. Isso pode acontecer também de forma inversa. Tá? Você está online e os outros usuários não. Então você faz as alterações, salva, você já consegue ver. Quando o usuário entrar e ficar online, o SharePoint Workspace vai emitir um alerta na área de trabalho da estação daquele colaborador que estava offline, falando, olha, o documento X ele foi alterado pelo usuário Y, né? E aí a pessoa vai lá visualizar o que foi feito no documento e pode fazer as alterações também sem problema algum. Tá? Isso chama-se coautoria, onde duas ou mais pessoas alteram, editam o mesmo documento ao mesmo tempo. Tá? Isso é fantástico. Integração com aplicativos Office. Então, aqui a gente colocou algumas páginas de outros sites, né? Não só do Brasil, para vocês darem uma olhadinha, falando um pouco sobre a integração com os aplicativos do Microsoft Office agora para Suite 2010. Tá? Primeira coisa, que o SharePoint Workspace ganhou a Ribbon, né? Ganhou sua faixa de opções. Então, para quem já assistiu aos meus screencasts de Office 2010, da campanha Histórias da Vida Real com Office 2010, pôde acompanhar aí ao longo de todos os screencasts que eu falei bastante sobre faixa de opções, para frisar bem, porque essa Suite 2010 é a suite que tem todos os aplicativos com essa interface. Tá? Mais uma vez aí, falando que essa Ribbon, essa faixa de opções, essa interface de guias, de grupos, de ferramentas e ferramentas agrupadas, ela foi lançada na versão 2007, só que nem todos os aplicativos tinham, tá? A minoria tinha, agora todos os aplicativos têm. E o SharePoint Workspace, que anteriormente na versão 2007 tinha outro nome, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, ele também, além do nome ter mudado, que não era SharePoint Workspace, era Groove, Microsoft Groove, ele também mudou sua interface aderindo a Ribbon, a faixa de opções. Tá? Então o que nós vemos aqui inicialmente, nessa parte esquerda, onde nós clicamos na guia Arquivo, é o Backstage View, né? O Backstage View. Esse Backstage View é a visualização modo Backstage, né? Que é a guia Arquivo com as funções de operação de arquivo, onde você tem informações, criar um novo arquivo, imprimir, salvar, fechar o arquivo, são funções relacionadas a arquivo, nós chamamos de guia Backstage View. E também nós temos, ainda na interface Ribbon, a conhecida faixa de opções também para SharePoint. Esse aqui é o layout do SharePoint 2010, tá? Com a faixa de opções. Agora sim, vamos falar um pouco sobre o Microsoft Office Groove 2007. Tá? É o mesmo aplicativo, claro que com funcionalidades reduzidas. Vamos ver depois uma tabela comparando Groove e SharePoint Workspace. Então você tem aqui uma área de trabalho de Windows XP com a carinha do Groove 2007. Tá? Ele trabalha também com espaço de trabalho, o conceito é o mesmo, tá? Mas além das ferramentas com funcionalidades reduzidas, tá bem mais integrado agora ao Office 2000, a Suite Office, tá? A plataforma web, ao SharePoint Server, essa versão de SharePoint Workspace. Ele mudou de nome também, tá? Então só para vocês terem uma ideia, essa é a carinha do Groove 2007, que é o irmão mais velho aí do SharePoint Workspace, na versão 2007, versão anterior do Office, tá? Mais uma tela aí, onde você tem uma
uma notificação perto do relógio do Windows, que é a área de notificação, de todas as alterações. Está vendo essas listinhas aí? São as alterações dos usuários, onde você tem alguns usuários, tá vendo ali em verde, são usuários online, usuários offline estão meio apagadinhos, tá? Como se fosse um Messenger, onde você consegue ter um sensor de presença, a pessoa está online ou não, dentro da onde? Do espaço de trabalho, tá? A gente nunca pode esquecer que quando a gente fala de Groove 2007 ou de SharePoint Workspace 2010, nós falamos de espaço de trabalho basicamente, tá bom? Então aqui são as alterações. Ele mostra pra gente, a gente vai visualizando o que foi feito e quem fez as alterações, tá? Só para fechar aqui então, a caixinha a box, né, do Groove 2007 e a box do SharePoint Workspace 2010. Agora nós vamos ver uma demo do SharePoint Workspace. Então, qual a primeira coisa para fazer? Como que eu consigo adquirir o SharePoint Workspace? Primeiramente, você precisa estar instalando o pacote Office, tá? Vamos lembrar que o Office ele possui algumas versões diferentes e você precisa conhecer as versões para poder saber o que você está levando, tá? Quais os recursos você está levando. Então, inicialmente, aqui no site do Office, você tem aqui a página inicial do Office, que é www.office.com. Ele já direciona você para a página do Office Brasil, certo? Você clicando aqui, ó, como que eu chego ao SharePoint? Eu posso vir aqui em produtos, por exemplo, e dentro de produtos você tem todos os programas pertencentes à suite Office, tá? Então você tem Access, tem Link, tem Excel, e você chega aqui ao SharePoint Workspace, certo? Pronto, aqui é a página onde tudo está direcionado ao SharePoint Workspace. Você pode ver as novidades, ele vai falar sobre as novidades em relação ao 2007, que era o Groove, tá? Mais informações sobre o Professional Plus 2010, tá? Uma vez que o SharePoint Workspace só faz parte da versão Professional Plus, tá bom? Vou mostrar daqui a pouquinho para vocês a diferença. Tá? Então aqui é a central do SharePoint Workspace. Você pode estar tirando todas as suas dúvidas, tem material pra caramba aqui para você dar uma olhada, tá aprendendo mais sobre a ferramenta também, além deste vídeo que você está assistindo. Eu tenho aqui nessa página aqui, ó, para vocês terem uma ideia das versões de Office comerciais sendo vendidas, inclusive através do Office Marketplace. E você tem aqui os recursos e os aplicativos que pertencem a cada versão. Então você tem o Office Home Student, onde você tem o Microsoft Word, o Excel, o PowerPoint e o OneNote. Você tem 4 aplicativos, tá? Na versão Office Home Business, você tem também, além dos 4 aplicativos, o Microsoft Outlook 2010, tá? Para a versão Professional, que é a mais completa dentro desses 3, você tem também, além do Outlook, você vai ter o Access 2010 e o Publisher 2010, tá? Para esses aplicativos aqui, vocês lembram dos screencasts, né, que foram feitos na campanha Histórias da Vida Real com Office 2010? Na timeline desse vídeo você pode acompanhar todos os outros screencasts, tá? Dentro da minha timeline de vídeos. Mais pra frente eu vou estar postando também no meu site, que está ficando quase pronto, todos os vídeos dos screencasts que eu fui fazendo de Office 2010. Tá? Vai ter os vídeos dedicados lá. Então você tem aqui essas 3 versões. Aí você fala, cadê o SharePoint Workspace? O SharePoint Workspace ele vai vir na versão para Office Professional Plus, tá? Não no Professional. O Professional ele não vem. Então você vem aqui, ó, na homepage, mais uma vez voltando. Como que eu chego ao Office Professional Plus? Você vem aqui na homepage e na parte de Business, que é produtos para empresa, isso eu acho aqui para vocês. Service Pack 1. Aqui, ó, office.microsoft.com, PTBR, que é de Brasil, /business, tá? Vai chegar aqui em Office 2010 para empresas, tá? Então aqui você pode baixar o Office Professional Plus e tá fazendo uma avaliação de 60 dias. Pessoal, atenção para as avaliações, tá? Muita gente ainda não sabe do procedimento e fica perdido com questão de ativação, de validação, de chave. As versões de Office 2010, pessoal, são diferentes das versões para Office 2007, Office 2003. Você não tem uma versão trial mais, que é uma versão
de testes, onde você tem uma chave de testes. Você tem a versão básica que vem instalada, ela vem pré-instalada nos computadores, ela vem embarcada, que é o Office Starter. Tá? Agora você tem a possibilidade de estar baixando aqui nesse link uma única cópia do Office, compre e baixe diretamente. A versão Professional Plus, onde você vai testar por 60 dias. Só que essa versão que você vai baixar, pacotes do Office 2010, essa versão que você vai baixar é uma versão de testes, então você vai ter uma chave para testes. Assim que passar os 60 dias, aquela chave não vai funcionar mais. Vamos voltar aqui. Compare as versões do Office Professional Plus. Aqui embaixo no link de Office Professional Plus, você tem aqui a versão 2007 e 2010 e ele está comparando aqui. Vamos fazer o seguinte, aqui tem a versão Home and Business, tem a versão Professional. Vamos aqui no navegador, próprio navegador, vamos buscar aqui. Baixar Office Professional Plus. Vamos procurar no site Microsoft. Esse aqui não é o site Microsoft, MSDN, que é o site para desenvolvedores. Aqui possivelmente vai ter o link oficial Microsoft. Procurem sempre baixar de um site Microsoft, tá, pessoal? Vejam aqui no domínio do site, de onde vocês estão baixando, tá? Então aqui no Internet Explorer 9, para quem já está com o Windows Vista e o Windows 7 atualizado, ele vai te mostrar em negrito qual que é o domínio real daquele site, microsoft.com, tá? Então este é o site que realmente pertence à Microsoft. Tá? Então tá aqui, ó, Office Professional Plus. Office mais completo com SharePoint Workspace, tá? Porque o software para a versão Professional, que é essa aqui, vamos clicar só para vocês darem uma olhadinha. Nessa versão específica, a gente vai para o Marketplace. Ele é uma versão sem o SharePoint Workspace. Tá? Então tá aqui. Tá? Microsoft Store. Versão Professional com Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Publisher e Access. Então baixa aqui do site do MSDN. Comece agora mesmo. Nesse link aqui você pode estar clicando para poder dar prosseguimento. Ele vai pedir para você se credenciar. Tá? Como que você se credencia? Você vai usar o seu Windows Live ID. Tá? O Windows Live ID é o seu e-mail, é o seu login que você usa para poder entrar no seu Messenger, tá? No seu MSN. É o login que você utiliza para entrar nos serviços do Windows Live, como o seu Hotmail, no seu Windows SkyDrive, certo? Então você vai estar utilizando o Windows Live ID. O usuário e a senha. Microsoft Office Professional Plus. Obrigado por preencher o formulário. Acesso imediato aos recursos estratégicos de avaliação de software. Assinando comunicados da Microsoft, pode clicar em assinar, formato HTML, pede para continuar, vai pedir para você preencher toda uma lista, um cadastro com nome, endereço e dados pessoais. Você pode continuar, ele vai dentro do site do MSN, ele vai registrar para uma próxima vez que você volte no site do MSDN, ele te conceda, ele já tenha todo o seu cadastro lá. Então tá aqui, ó. Essa é a página, seja através de um site MSDN ou do TechNet também, a gente poderia ter ido no site do TechNet. Aqui a gente foi no Bing, né, pesquisou e trouxe o resultado mais perto como é MSDN. Então aqui ele te dá um Product Key, tá? O Product Key é a chave de produto, tá? A chave de ativação. Ela tem diversos nomes, muitas pessoas conhecem por diversos nomes. Aí se você fala diferente já meio que confunde, né? Por questão de pirataria, onde você tem aí diversas formas de estar infelizmente burlando, tá? E você tem a possibilidade de estar instalando o software sem
está utilizando de pirataria. Você tem uma chave, essa chave aqui é uma chave original Microsoft, só que ela é uma chave trial, onde você testa esse produto por 60 dias, tá? Então aqui ele está todo a descrição, tá? Você pode usar a seguinte chave do Product Key para ativar a cópia de validação do Office Professional Plus, quando solicitado. Então você tem aqui a chave, você pode imprimir, caso você precise da chave mais tarde, poder reinstalar por algum motivo, tá? E aí você, após imprimir, você escolhe qual versão do Office você quer instalar. Office Professional Plus em qual língua? Português Brasil? Seleciona e pede para baixar. Você pode estar baixando o Office de 32 bits ou uma versão de 64 bits, tá? Para computadores de 64 bits, vocês vêm aqui embaixo, escolher o seu idioma e baixar agora mesmo, tá? Como esse Windows XP que está na máquina virtual é de 32 bits, vou baixar a versão de 32 bits. Ainda assim, para computadores com 64 bits, eu recomendo que seja instalado o Office 32 bits. Tá? Então tá aqui, vai pedir para baixar, vai baixar o Akamai, que é um gerenciador de download para alguns produtos da Microsoft, e vai fazer o download e você vai executar o arquivo, certo? Isso para quem quiser fazer a instalação a partir do download. Vamos voltar na máquina virtual, esse procedimento ele ia ser feito aqui, mas estava com o site do Office aberto lá, então eu já consegui estar fazendo o procedimento por lá, tá? A chave estava na mão. Vamos só voltar aqui. Vou já copiar essa chave aqui para estar pronto para instalar o Office lá no meu XP, tá, pessoal? Porque aqui nessa máquina com Windows 7 eu já tenho ele instalado. Então, certo, vamos fechar o navegador aqui. E aqui, ó, suponhamos que não tenha sido por download do site Microsoft oficial, tenha sido por compra mesmo. O CD, fui lá na loja, na qualquer revendedor Microsoft, comprei a caixinha FPP do meu Office Professional Plus e estou instalando a partir do DVD de instalação. Então está lá no meu computador, executei, ele abriu a tela, o assistente Wizard, caiu aqui no Wizard, e ele pede para você inserir o Product Key, né? O Product Key que é a chave de produto. É aquela chave que a Microsoft te forneceu na hora de você fazer o cadastro no site do MSDN ou TechNet ou o site oficial Microsoft para avaliação, tá? Você marque aqui embaixo, por favor, tentar ativar meu produto automaticamente, porque daí ele vai validar o produto e vai identificar que é um produto original para teste e você não vai ter problemas com licenciamento, tá? Leia todo o termo de licença e se estiver de acordo, se você estiver de acordo com os termos de licença Microsoft, você sete aqui a caixinha flag, aceita os termos deste contrato e clique em continuar. Você, de duas formas, pode personalizar a instalação. Ou você instala por padrão o default, quando eu falo default, eu falo de instalação padrão, tá? Ou você personaliza o que quer instalar ou não, tá? Como a gente vai falar um pouco sobre mais para SharePoint, eu vou personalizar e vou escolher não instalar alguns elementos para a instalação ser mais rápida, tá bom? Então automaticamente já vou lá no SharePoint Workspace, olha ele aqui, ó. Ele por padrão, ele não vai ser instalado, então eu peço para ele instalar e executar em meu computador. Ou melhor, ele vai ser instalado sim. Então aqui, ó, eu clico e escolho executar em meu computador, tá? Microsoft Word eu deixo, recursos compartilhados do Office deixo, o visualizador do Visio eu não quero instalar, Publisher não quero instalar, PowerPoint não quero instalar, Outlook por enquanto não quero instalar, OneNote também não, vamos reduzir ao máximo a instalação, Excel sim, o Axis não, ferramentas de Office sim, tá? Então só escolher instalar, aqui ó, ferramentas de Office, do Office, tá? Que vai englobar todos os aplicativos, o Excel, o Word, recursos de compartilhamento do Office e o SharePoint Workspace, certo? Depois a gente pode instalar isso sem problema, tá, pessoal? Isso não significa que eu não instalando agora eu não consigo. Até porque não teria porque eu comprar uma licença de Office Professional Plus 2010 com todos os aplicativos e instalar apenas alguns, né? Então é só para ser mais rápido na instalação aqui. Na próxima guia local escolha o arquivo de instalação, permaneça com o arquivo padrão para não ter problemas, tá? Informações do usuário. Aqui você pode estar colocando quais os usuários que você vai instalar. Então aqui tem uma máquina, onde eu coloquei o nome máquina virtual, e eu vou colocar aqui o nome da pessoa, tá? Esperamos que seja
Marcos Carlos, eu vou colocar MC, só para não ficar com o mesmo nome de Maurício Casemiro, uma vez que no Windows 7, na minha máquina local, já está como Maurício. Company, vou colocar o nome da companhia, Company, pronto. E aí eu peço para instalar. A partir daí o Wizard, o assistente de instalação, vai instalar os aplicativos escolhidos. É só aguardar que ele instale e a gente já consegue estar utilizando os aplicativos do Office 2010 e, juntamente com os aplicativos instalados, o SharePoint Workspace. Eu vou dar um pause aqui no nosso screencast para que seja rápido e assim que voltar, a instalação for completada, a gente volta com o screencast. Pronto, instalação concluída. Aqui você pode fechar e verificar que em todos os programas, ou em programas, dependendo do sistema operacional, se é Windows XP, Windows Vista ou Windows 7, ele já está instalado aqui os aplicativos que eu solicitei, Excel, Word e SharePoint Workspace. Certo? Na minha máquina, eu já tenho ele até iniciado aqui, funcionando, ele fica no sistema perto do relógio do Windows, ele já está funcionando. Aqui eu preciso instalar. Tá? Eu preciso fazer as configurações, ele está instalado já. Então, a configuração inicial é simples. Primeiro ele vai pedir para você criar uma conta, onde o servidor do SharePoint vai reconhecer essa conta toda vez que você logar no Windows. Ele vai logar automaticamente no seu SharePoint Workspace. Tá? Então ele vai usar a credencial do Windows para poder logar no SharePoint Workspace. Então está iniciando pela primeira vez aqui. Criando conta. Então, neste computador aqui, vamos chamar de... é a máquina virtual, né? Vamos chamar de máquina virtual. Você pode criar uma nova conta, para computadores que ainda não tenham instalado o SharePoint Workspace, ou restaurar uma conta existente. Tá? Então, nesse caso aqui é um computador que não tinha o Office, eu instalei, vou criar uma nova conta. Clique em avançar, dou um nome. Esse é o nome da máquina, vamos supor que é o nome do usuário, tá? Que é um usuário fictício. E trata-se de uma máquina virtual, uma aplicação virtual. E aqui tem a caixinha de seleção que diz permitir que eu recupere minha conta mais tarde. Pode deixar selecionado como uma etapa de segurança, caso você não consiga, você perca a conta, você não consiga iniciar no Windows ou por algum motivo você exclua alguma pasta, alguma configuração importante seja corrompida. Você pode também criar uma conta usando um código de configuração de conta, tá? Então coloca o nome e o endereço de e-mail. Opa, aqui é o nome completo e o endereço de e-mail aqui. Vamos colocar um e-mail válido aqui, mesmo sendo meu. Suponhamos que seja do usuário máquina virtual. mauricio.casemiro@gmail.com. E clicando em concluir, ele vai concluir o processo de criação de conta do SharePoint Workspace. Prontinho, a partir desse momento você já pode estar trabalhando. Ele te dá uma barra inicial onde você pode estar incluindo os espaços de trabalho. Tá? Então vou só maximizar aqui para dar uma visão maior. Aqui em novo, você tem a possibilidade de incluir um espaço de trabalho do SharePoint Workspace, onde você cria uma cópia de um site SharePoint, que é o que eu falei para vocês que a gente vai ver mais para frente, tá? E o espaço de trabalho do Groove, onde você vai trabalhar com espaços de trabalho sincronizados. E também pode criar uma pasta compartilhada, onde só você jogar o arquivo dentro da pasta, ele vai sincronizar com os outros usuários do espaço de trabalho, que também tem pastas compartilhadas. Então aqui, como a gente não tem nenhum espaço de trabalho, e eu preciso que essa pessoa tem espaço de trabalho, eu vou fazer o seguinte: eu vou criar um espaço de trabalho aqui, nesse usuário, Maurício Casemiro, tá? Eu vou abrir meu SharePoint Workspace aqui, botão direito, barra inicial. Aqui eu já tenho dois espaços de trabalho configurados, tá? Um está ativo e o outro não. Um foi lido e o outro não. Então eu tenho aqui o Vision Share e eu tenho aqui o espaço de trabalho faturamento, Paulo e Ferro, que é dois espaços de trabalho que eu utilizo. Eu posso criar um novo espaço de trabalho indo na guia Novo, Arquivo Backstage, Novo, Espaço de Trabalho do Groove. E aqui eu dou um nome para o espaço de trabalho. Tá? Posso utilizar aqui
espaço de trabalho, teste, screencast. Esse vai ser o nome do meu espaço de trabalho. Tudo em relação ao screencast. Aqui em opções, eu vou ter a possibilidade de escolher qual que é a versão do meu espaço de trabalho. Eu não falei para vocês que a versão anterior, o irmão mais velho do SharePoint Workspace, é o Groove 2010, o Groove 2007. Então eu posso escolher um espaço de trabalho do Groove 2007, aonde computadores com Groove 2007 conseguem executar e computadores com Groove 2010 conseguem executar. O único problema é que se eu criar um espaço de trabalho do Groove 2007, o do Groove 2010 e a outra máquina tiver o Groove 2007, ele não vai conseguir trabalhar comigo, ele não vai conseguir receber as atualizações. Tá? Então, ou todos os usuários têm o SharePoint Workspace 2010, ou os usuários que têm o SharePoint Workspace 2010, o Groove 2007, ficam cientes que não podem ler, não pode trabalhar com a sincronização de usuários com 2010, mas os usuários com o 2010 conseguem ler os espaços de trabalho 2007. Tá? Então vamos criar 2010 para ficar compatível com o SharePoint Workspace 2010. E clicamos em criar. Prontinho. O espaço de trabalho já foi criado, pronto para estar adicionando os objetos. Eu tenho aqui o meu usuário, que sou eu mesmo nesse espaço de trabalho, Maurício Casemiro, ele está online, tá? Esse é um sensor de presença, assim como no Messenger, assim como no Communicator, no Link, tá bom? E aqui eu tenho as ferramentas, discussão, calendário, documentos, pasta raiz padrão, tá? Eu não tenho nenhum usuário, eu só tenho o meu usuário, então eu vou estar incluindo, tá? Como que eu faço para incluir um usuário? Esse aqui é um espaço de trabalho de teste screencast. Então eu vou estar incluindo os usuários da minha corporação que tenham a ver com esse projeto. Tá? Eu não vou estar incluindo qualquer um, senão eu posso usar o Messenger para conversar com qualquer um ou qualquer outro comunicador ou até o Outlook. Tá? Essa não é a intenção. Então aqui em espaço de trabalho, eu posso clicar em adicionar e posso clicar aqui em convidar membros, tá pessoal? Convidar membros pelo Outlook ou aqui. Caso ele faça parte de uma corporação, eu vou clicar aqui que ele já consulta o servidor lá, tá? O servidor do Windows Active Directory. Então, como é uma pessoa que está fora da organização, eu não tenho um servidor aqui configurado, eu vou convidar pelo Outlook. Então aqui, ó, a função dessa pessoa que vai entrar nesse meu espaço de trabalho vai ter que função? Função de participante, convidado ou gerente. Vejam que a hierarquia ela é de baixo para cima. Então o convidado vai ter pouquíssimas possibilidades de alterar o documento. Tá? Um participante já vai ter a opção de alterar alguma coisa no documento. E o gerente, que no caso é o default, quando você cria um espaço de trabalho, você já é o gerente daquele espaço de trabalho, pode estar fazendo todas as alterações nos documentos daquele espaço de trabalho. Se você flegar aqui essa caixinha, você vai definir que você quer uma confirmação da aceitação. Vamos deixar aqui OK, para quando o usuário aceitar o seu espaço de trabalho, você receber a informação, a confirmação de que ele aceitou. Ele está configurando a mensagem. E se o Outlook estiver instalado na sua máquina, olha lá, ele já vai abrir o Outlook com a mensagem corretamente configurada. Olha só que interessante. Olha aqui a mensagem. Maurício Casemiro me passa aqui o e-mail de origem, convidou você para ingressar em um espaço de trabalho chamado Teste Screencast. Novo no SharePoint Workspace? Então isso aqui é para quem não instalou ainda, está recebendo a mensagem e não instalou. Então é só baixar, fazer aquele procedimento que a gente fez, fazer o download, pedir a chave de ativação através de um Windows Live ID, guardar a chave para testes de 60 dias, caso queira comprar o software, né, faz a compra no Microsoft Store ou no revendedor e aí insere a chave oficial e tem aí full time, tem o software ativado em tempo integral, certo? E aqui, ó, é o link para você ir até o download. Ou você vem aqui, já tem o SharePoint, para aceitar o convite, clica no link abaixo. Isso aqui é o link do aceite, a pessoa vai ter que clicar aqui, certo? E ele explica aqui, ó, na breve descrição. O software Microsoft SharePoint Workspace 2010 permite que grupos de pessoas trabalhem em conjunto com total segurança, como se estivessem no mesmo local. O SharePoint Workspace tem tudo o que o grupo precisa para compartilhar arquivos, gerenciar projetos, conduzir reuniões e realizar o trabalho. Tá? Então, você configura a mensagem, pode deixar uma mensagem pessoal aqui se você quiser, e este arquivo que está em anexo aqui, percebam que é um arquivo .grv, um arquivo de espaço de trabalho,
do Microsoft SharePoint, é isso aqui que o seu destinatário vai baixar, executar e abrir o espaço de trabalho no SharePoint dele, tá? Então você vai colocar aqui para quem você vai mandar. Então nesse caso a gente está mandando para aquele usuário lá chamado máquina virtual. Então tá aqui ó, no histórico, que sou eu mesmo, né? Eu estou na outra máquina lá, simulando um outro usuário. Então tá aqui, eu valido aqui a mensagem e clico em enviar. Vamos ver se isso chega para o usuário máquina virtual lá. Tá ok, meu espaço de trabalho está vazio, não tem arquivo, não tem usuário, não tem nada. Estou configurando, estou preparando o meu espaço de trabalho para ser sincronizado. Aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá, vou deixar aqui uma barra lateral que fica mais confortável. Tá? Então temos o mesmo ambiente aqui. São dois ambientes, um virtual, né, e um localhost, que é o meu usuário aqui fora. Vamos acessar aqui o Internet Explorer e baixar agora, acessar o e-mail, lá no outro usuário. Eu vou acessar a interface de mensagem, que nesse caso é o Gmail, mas poderia ser o Outlook também, do destinatário, caso ele tenha Exchange configurado na empresa. Nesse caso, como é empresa, é só você mandar para o endereço que está no catálogo global de endereços. Vou fazer login aqui no serviço web, aqui nesse ambiente de máquina virtual eu não tenho Exchange. Só no local que é o meu usuário aqui no Windows 7. Pedir para não lembrar a senha, não é necessário, ele vai fazer o credencial, vai fazer o login. Atualizar aqui. Talvez esteja na pasta spam. Não, não chegou. O e-mail foi enviado com sucesso. Vamos dar uma olhadinha aqui nas... Aí está na caixa de saída aqui, né? Sim, foi enviado. Mauricio.casimiro@gmail.com, tá certinho. Não chegou ainda, vamos... Ah, chegou. Demora um pouquinho, mas chegou. Olha lá, o e-mail chegou para o usuário máquina virtual, com o anexo. Então aqui estão os detalhes, né? Ó, o anexo aqui, ó, tá? GRV. Eu vou fazer o quê? Para poder confirmar que eu quero participar, isso vai ter que ser feito em cada usuário, no caso de uma empresa, para participar do espaço de trabalho, eu vou ter que clicar no link. Esse link vai fazer a confirmação. Para ajudar a proteger a segurança, o internet bloqueou aqui o download, você vai baixar o arquivo, permitir esse arquivo. Vamos abrir esse arquivo aqui, que é o arquivo GRV, tá? Quando você faz o aceite, você já baixa o arquivo GRV. E aí, olha que legal. Com o arquivo GRV, você já abre aqui a interface do SharePoint. Vamos minimizar o restante para vocês darem uma olhada. Olha lá, o arquivo GRV abriu aqui ó, uma instância, abriu uma janelinha de conversação, onde eu vou aceitar. Então aqui, ó, para máquina virtual de Maurício Casemiro, certo? E vou enviar agora uma mensagem aqui. Convite aceito. Estou informando ao Maurício que o convite foi aceito. E clico em aceitar, claro. Lembra que eu falei para vocês, na caixinha lá de confirmação, é isso aqui, ó. O SharePoint Workspace enviou sua solicitação, o download será iniciado.
Prontinho. Olha aqui as duas notificações. Vocês viram que tinha uma notificação aqui na minha área de trabalho e lá tem, ó, aguardando por teste screencast, aceitação enviada. Então ele está informando para o usuário máquina virtual, só está aguardando eu aqui aceitar que você entre no espaço de trabalho, tá? Mensagem para Maurício Casimiro entregue. Se eu pausar o mouse aqui agora na minha área de trabalho, Maurício Casimiro, perto da área de notificação do Windows, vai aparecer, olha lá, a minha notificação do SharePoint Workspace. Mensagem para Maurício Casimiro, de máquina virtual. Vou clicar aqui, convite aceito, olha lá, tá vendo? A resposta veio, então a pessoa aceitou. Ok, eu posso fechar, incluir no histórico, e eu tenho mais uma notificação aqui. Todas as notificações do SharePoint Workspace vai ficar aqui, tá pessoal? É padrão no canto direito inferior. Clico aqui, janela de confirmação, tá? Essa janela permite autenticar, então agora você vai autenticar o contato do convidado. Confirmar. Ele aceitou, você confirma que ele entra no espaço de trabalho? Confirma, pronto. Agora ele já faz parte do espaço de trabalho Testes Screencast. Olha aqui, ó. Espaço de trabalho já está aqui, novo, tá? Ele já informa que é novo. E aqui eu já tenho, ó, um item dentro desse espaço de trabalho. Vamos fechar o espaço de trabalho Screencast, que ele já tira a notificação. Ele retira, né, a notificação da minha barra. Agora eu tenho aqui os dois online, os dois usuários, Maurício Casemiro e a máquina virtual, onde eu consigo ter a interação desses dois usuários. Como você pode ver, está disponível aqui a máquina virtual, e Maurício Casemiro também, que é o primeiro usuário da minha máquina local. Eu vou enviar uma mensagem através do recurso botão direito enviar mensagem. Eu escolho para quem eu envio, nesse caso, máquina virtual, e aqui eu digito a mensagem a ser enviada. Lembrando que eu estou na máquina local e ele vai receber na máquina virtual. Então já subiu ali a notificação, dizendo que eu consegui enviar e o destinatário está só aguardando receber essa mensagem. Olha lá, já dei um refresh e já chegou a mensagem para o usuário máquina virtual. Só clicar em cima. Olha lá, chega como se fosse uma mensagem de e-mail, mas na verdade é uma conversa, né? É um instant messaging. E eles já conseguem receber isso aí. E a comunicação ela pode ser estabelecida a partir daí, sendo que sempre quando eu quiser responder ou enviar uma mensagem, uma nova janela será aberta. Se eu ocultar aqui os itens não lidos, eu vou perceber que no espaço de trabalho Teste Screencast tem um item novo. Isso pode ser uma conversa, isso pode ser um novo documento, uma alteração, tá? Nesse caso é um documento. E a última conversa que eu tive com o usuário dentro do espaço de trabalho. Posso estar incluindo um novo documento e a partir daí eu posso estar dando nome, editando, ou eu posso adicionar um documento já existente. Deixa eu ir a partir da minha máquina local, porque lá não tem nenhum arquivo pronto, mas aqui eu já consigo estar adicionando para vocês visualizarem como que funciona o alerta de alterações e novos documentos, ou também exclusões, né? Vou colocar esse arquivo de texto aqui dentro da pasta raiz, através do recurso adicionar na Ribbon, na faixa de opções. Então tá lá, para mim é transparente, né? Apenas eu visualizo que eu coloquei um item chamado telefones.rtf, um arquivo de texto. Um arquivo do Microsoft Word é um RFT, né? Que por padrão está sendo aberto aí no Microsoft Word. Eu tenho todas as descrições aqui, pausando o mouse. Quem foi que subiu esse arquivo, qual horário, qual data, e isso fica registrado para todos os integrantes da área de trabalho. Lá já chegou para ele, lá, já atualizou para o outro usuário, tem uma notificação no lado esquerdo, verdinho, dizendo que isso é um novo documento ou uma nova alteração, né, que ali há algo novo, foi feito algo novo no espaço de trabalho por algum usuário. Então, eu passando o mouse em cima, eu consigo saber quem fez a alteração, em que data, em que horário.
Abrindo o documento eu consigo visualizar a alteração. Vamos abrir aqui no Microsoft Word. Então está lá o documento, as alterações feitas uma vez aberto, configurar aqui a segurança do Office, uma vez aberto, ele já some o ícone de notificação, porque eu já consegui visualizar a alteração que foi feita. Agora, se eu salvar, fizer alguma alteração, é o outro usuário ou os outros usuários que verão uma notificação de item alterado, que é o ícone verdinho. Como se fosse um marcar como lido e marcar como não lido do Outlook, né, onde ele mostra envelope fechado para itens não lidos e envelope aberto para itens lidos. Aqui embaixo eu posso optar por visualizar por contato ou por visualizar por espaço de trabalho. Como ele não atualizou ainda, não deu refresh, se eu fechar isso aqui e abrir todo esse espaço de trabalho e o SharePoint, ele vai atualizar, já ele vai mostrar os usuários. Eu posso vir aqui com o botão direito em cima do usuário, posso desconectar, desconvidar o usuário, posso convidar mais usuários e posso atribuir uma outra função. Se o usuário é gerente, eu posso atribuir uma função como gerente, claro. Eu posso atribuir uma função de convidado para ele, ou de participante. Então, nesse caso, assim, o usuário ele é participante, tá? O Maurício Máquina Virtual, ele é participante. Eu posso promover ele a gerente. E aí está a descrição do que o gerente faz, né? Do espaço de trabalho e o que o participante faz. Colar essa informação aqui. Ó, já tem uma notificação aqui que o documento foi alterado. O que eu fiz? Eu retirei a informação e salvei, né? Apaguei toda a informação e salvei. Então isso aqui é através do usuário máquina virtual. Então no usuário Maurício, isso já está como alteração, né? Então já chegou para mim uma notificação. Eu vou abrir aqui no meu usuário, isso online, porque é real time, ele sincroniza. A partir do momento que você faz uma alteração, ele já dá um refresh, ele já atualiza seu espaço de trabalho, os documentos e as alterações. Então, no usuário Maurício Casemiro, eu estou abrindo o documento que o usuário máquina virtual alterou e está lá, excluí todo o conteúdo e isso refletiu aqui. Porque tem dois usuários apenas, né? Se tivesse mais usuários, refletiria em mais usuários. Bom, aqui eu estou no site do Office, para mostrar o processo de alteração de arquivo. A gente vai copiar um trecho aqui daquele documento mesmo, da chave de ativação do Office temporário. Então eu colei aqui e vou salvar novamente pelo usuário Maurício. Salvei, para mim é transparente. Pode ver que no meu espaço de trabalho isso é transparente. Eu só consigo visualizar se eu pausar o mouse em cima e aí vai aparecer as descrições. Agora, para os outros usuários do espaço de trabalho, do mesmo espaço de trabalho, isso já aparece como uma alteração. Ficou bem claro então, né? É bem simples de trabalhar com espaço de trabalho. E você tem aí o documento atualizado sempre, estando você e a sua equipe, o seu time offline ou estando o seu time online. Vamos só abrir aqui para confrontar e verificar se a alteração realmente foi entendida pelo espaço de trabalho do usuário máquina virtual e está lá o trecho extraído e colado pelo usuário Maurício. Na parte de gerenciamento da conta, eu posso configurar a conta através do Backstage. E aqui eu posso criar um código de confirmação de conta, ou um servidor de confirmação de conta. Ou também eu posso ir na mesma guia arquivo do Backstage e ir em preferências de conta. E aqui eu vou encontrar todas as preferências dessa conta, o que os usuários podem fazer dentro do espaço de trabalho ou não podem, dependendo do tipo de poder que ele tem no espaço de trabalho. Então eu estou aqui com o usuário máquina virtual, ele já me deu o nome do aplicativo, ele pega o nome do usuário,
do Windows. Já me dá um resumo aqui, qual e-mail que foi cadastrado para essa conta, porque quando ele loga automaticamente junto com o Windows, lembra? Então tá aqui o e-mail, que a gente abriu no Gmail, lembra? Para poder exemplificar. Posso digitar as informações e fazer as alterações que ele vai refletir a partir da reinicialização do aplicativo. Aqui é para habilitar a recuperação de conta, eu posso habilitar ou não. Aqui embaixo aparece o nome do PC, é um Virtual XP, porque é máquina virtual, então vai aparecer o nome da máquina ali para poder identificar, porque ele também identifica que máquina que está instalada, uma vez que eu posso baixar um espaço de trabalho para várias máquinas e utilizar em várias máquinas. Isso também é uma facilidade muito legal. Aqui na parte de impressão digital eletrônica eu também posso estar utilizando e configurando, ele me dá um código de acesso único, onde eu posso estar utilizando para poder trabalhar dentro desse fluxo de trabalho. E aqui nas políticas de comunicação eu posso escolher, posso permitir qualquer contato sem aviso ou qualquer contato, mas avisar qualquer alteração. E aqui eu vou escolhendo os parâmetros, né? Aqui ele fala sobre a compatibilidade do Groove 2007 com Office 2010, com SharePoint 2010. Aqui é legal essa parte de alertas, que você pode definir como que os alertas serão emitidos. Né? Eles serão emitidos sempre, então você pode dar um nível para ele. Né? O nível alto ou o nível automático, qualquer alteração, toda e qualquer alteração vai ser emitido um alerta para você, sonoro, né, e visual na parte direita inferior da sua tela, perto do relógio do Windows. Eu posso abaixando esse nível para poder não me interromper com tanta frequência. Aí você vai escolher como que isso vai refletir no seu trabalho. Aqui você tem as configurações, eu vou abrir o que? Quando eu iniciar a barra inicial ou direto o navegador do espaço de trabalho. Eu posso alterar isso, tá? Porque às vezes eu utilizo um espaço de trabalho mais que o outro, então já quero que abra direto o espaço de trabalho, ou não. Aqui eu posso definir as configurações de mensagem para conteúdo desconhecido e as configurações de presença, que é bem importante para quem estiver utilizando o Instant Messaging. Para cá eu posso configurar a parte de arquivo, verificar a existência de algum vírus no arquivo e ele vai rodar o antivírus aí. Nesse caso aqui o Microsoft Security Essentials, ele vai rodar, vai demorar mais para abrir o arquivo, né, mas vai ser mais seguro. Por último, a parte de sincronização. A opção de sincronização de pastas, que é aquela parte que eu ensinei para vocês no início, onde eu posso estar criando uma pasta compartilhada no SharePoint. Não só um espaço de trabalho, mas eu posso compartilhar uma pasta. Assim, ela vai se comportar como se fosse no Windows Explorer. Mas tudo que eu adiciono, edito, jogo dentro da pasta, aqui ó, pasta compartilhada. Ele vai se comportar como se estivesse no Windows Explorer, no HD local, mas vai estar no SharePoint, nesse espaço de trabalho sincronizado. Aqui em espaço de trabalho e níveis de alerta, eu vou direto para aquela configuração apenas de alerta, tá? Onde eu posso estar definindo o nível de alerta. Com que frequência eu quero que os alertas me interrompam. Né? Assim como eu posso configurar no Outlook também os alertas de novos e-mails e eventos, eu posso controlar aqui também. E aqui para permissões, eu tenho a opção, as propriedades dos documentos, onde eu posso estar alterando as permissões. E ele te fala aqui um resumo também das permissões, que cada uma permite. Resumo de documento, na guia geral. Aqui você tem um breve resumo. E aqui ele te fala o que cada um permite ou não. Então o gerente ele tem total poder sobre todas as funções dentro do espaço de trabalho. Conforme eu vou abaixando esse nível hierárquico, as funções vão sendo extraídas. Né? O participante já não tem todas as opções, dependendo da configuração. E o convidado tem não tem as opções que o participante tem e nem o gerente. Né? Ele apenas lê alguns arquivos, pode visualizar, mas fazer alterações, exclusões e convidar pessoas ele não pode.
Então são para pessoas que vão participar do seu espaço de trabalho por um período curto, né? Uma pessoa de marketing que precisa estar por um breve momento no seu espaço de trabalho, você pode convidar, ela participa, visualiza, depois você atribui essa licença a ela como se fosse uma licença e depois exclui esse usuário. Ele não tem muitos poderes sobre o espaço de trabalho. E aqui eu posso configurar através desta guia também uma conversação. Eu escolho com quem eu quero conversar no meu espaço de trabalho. Se eu tivesse mais pessoas no meu espaço de trabalho, apareceria nessa lista. E aí eu escolho a pessoa com quem eu quero conversar, mando a mensagem. Essa é a segunda forma de enviar uma mensagem para uma pessoa, na guia espaço de trabalho, no grupo comunicar e na ferramenta envia mensagem para membro, de membro. Que eu posso anexar um arquivo, isso é interessante também, função de instant messaging mesmo, né, onde eu tenho texto e envio de anexos. Vou escolher aqui um PDF. Olha lá. Isso vai ser empacotado e enviado para o contato do espaço de trabalho, que seria, no caso, o usuário máquina virtual do Virtual XP. Que ele está falando, que está enviando, né? Então, além do mais, ele tem aqui um acompanhamento do processo de envio, né? Processo de upload, para subir para esse espaço de trabalho. Você pode acompanhar o andamento do envio. Assim que ele concluir 100%, ele vai começar a receber lá. Você vê que é totalmente sincronizado, né? Fez alguma alteração, ele está sincronizando, independente de qual alteração seja, de arquivo, de contato, de anexo, o que seja, ele está sempre sincronizando. Isso online e offline. Se tivesse mais um usuário aqui no meu... Olha lá, 73%. Se eu tivesse mais um usuário aqui no meu espaço de trabalho e ele estivesse offline a todo momento, assim que ele entrar, todas as alterações feitas, exclusão, inclusão, o que tiver mais recente nos arquivos, nos contatos, nos documentos, nas ferramentas, ele vai visualizar assim que ele abrir. Porque tudo isso é sincronizado e entregue para ele. A versão mais recente. 100% concluído. A gente vai aguardar que isso sincronize aqui agora no usuário. Máquina virtual. Assim que sincronizar, chega um alerta para ele. Ó, aqui é outra parte onde eu posso usar o chat, tá? Aqui nessa barra onde está escrito chat, só digitar, clicar em cima da pessoa primeiro, ó lá, já chegou a minha atualização. Nesse caso, uma mensagem com um anexo. Teste de envio de mensagem, está lá o anexo PDF. Como eu não tenho PDF aqui, eu não vou conseguir abrir esse documento. Eu não instalei o Adobe ainda. Mas o arquivo está ali. Uma vez instalado o Adobe, ele vai abrir o arquivo. Posso salvar, posso abrir. Assim como no Microsoft Outlook. Ele me dá uma mensagem para confirmar a abertura de um arquivo anexo, uma vez que arquivos anexos são potencialmente perigosos para conter vírus e outros códigos maliciosos. Mas se a pessoa é confiável, está dentro do seu espaço de trabalho, não há problema. Apenas configure seu antivírus de forma correta, atualize-o, para que não tenha problemas com arquivos anexos com códigos maliciosos. Agora eu vou responder aqui. Abrir outra janela, a partir dessa janela eu consigo responder. Vou responder para ele que eu não tenho Adobe, para ele me enviar com outro formato. Já chegou aqui para o usuário local, para o Maurício. Eu vou anexar um outro arquivo aqui. Vou colocar esse doc aqui porque o Word já está lá. A gente acabou de instalar no começo desse treinamento. Pelo menos o Word, né? A gente instalou Excel e SharePoint. Prontinho, coloquei um doc lá para ele, um docx. Está sendo enviado, 37%. Esse docx aqui, esse doc é mais leve, então vai ser mais rápido o carregamento, o upload. 100% concluído, enviado. Agora é só esperar sincronizar na área de no espaço de trabalho, no workspace do outro usuário. Prontinho, chegou. Dou 2 cliques, salvo, clico em abrir, vai aparecer a mensagem sempre para confirmar.
a idoneidade do documento. Tá lá, o arquivo foi aberto. Então aqui eu posso conversar com os usuários que estão online no meu espaço de trabalho. Eles precisam estar online para conversar, ou seja, eles precisam estar logados no SharePoint, no espaço de trabalho deles. Não adianta eu estar online no SharePoint, mas não ter aberto o espaço de trabalho, porque eu posso ter vários espaços de trabalho. Então se eu estiver no espaço de trabalho teste, screencast, aí sim vai aparecer aqui. Não adianta eu estar só no SharePoint. Enviar uma mensagem aqui, através dessa barra lateral esquerda. Então já chegou aqui, ó, para o usuário Maurício. Vou responder para o usuário máquina virtual. Já chegou lá. Eu também tenho uma terceira forma de conversar através de Instant Messaging, de mensagem instantânea, texto. Através da guia modo de exibição, eu tenho aqui no grupo janela, a ferramenta nova janela, e eu escolho a ferramenta chat. Vai me abrir aqui um ecrã. Esse aqui é bem mais parecido com o Messenger mesmo, né? Ou com o Like, Communicator, onde eu tenho os contatos à esquerda e eu tenho uma parte de desenvolvida só para eu escrever, e a parte de cima para visualizar a mensagem que está sendo mandada. Então não precisa estar abrindo janelas e mais janelas. Se eu clicar duas vezes, abre uma janela separada, mas se eu enviar aqui, é só clicar em cima uma vez do usuário com que eu quero conversar e eu mando a mensagem. Isso vai ser visualizado pelo usuário. Lembrando que eu tenho espaço aqui, né? Membros no espaço de trabalho, online, porém não no espaço de trabalho, e offline. Então eu tenho todo o status aqui de presença desses contatos. Eu também vou acessar no outro usuário a mesma interface. Então tá aqui. Isso já é recebido lá. Mensagem de texto não demora para sincronizar, é bem rápido. E além disso, sempre vai chegar um alerta aqui. Por quê? Porque eu defini o nível de alerta automático ou alto, né? Qualquer tipo de alteração vai ser emitido um alerta na área de trabalho do desktop do Windows. Certo? Então tá aqui, sensor de presença, onde eu consigo identificar se o membro ele está fora do espaço de trabalho, dentro do espaço de trabalho ou offline, e a partir daqui eu consigo ter uma conversação com ele, através dessas três formas. Botão direito, ou através da guia espaço de trabalho, conversação, ou através da guia modo de exibição, nova janela chat. Indo na guia Backstage, eu consigo visualizar qual que é o status do meu espaço de trabalho, através de um resumo. Então, máquina virtual já não está no espaço de trabalho, mas está online, tá vendo? Porque ele saiu. Né? Agora, se eu clicar em fazer logoff, ele realmente vai sair, e aí ele fica para offline. Ele passou do status no espaço de trabalho para o status online, porque ele estava com o SharePoint aberto, mas não estava no espaço de trabalho teste screencast. E depois ele fez logoff e está no status offline. Eu consigo acompanhar toda a minha equipe. Vamos fechar aqui. E vamos criar uma nova pasta a partir da pasta padrão,
que é a pasta raiz. Tá? Eu posso vir aqui na página inicial, nova pasta, e nomeio essa nova pasta, assim como eu faço no Explorer e na maioria dos aplicativos que aceitam criação de pastas. Vou colocar uma pasta chamada Planilhas. E essa pasta vai ficar dentro da pasta raiz e vai adquirir a mesma configuração da ramificação de árvores do Windows Explorer. E se eu quiser criar uma pasta dentro dela, mesma coisa, né? Seleciono, novo, ou botão direito, novo. Para ficar bem familiar aí. Assim eu consigo organizar meus documentos, porque também não é só jogar o documento no espaço de trabalho, né? Tem que organizar. Dependendo da complexidade desse espaço de trabalho, eu posso ter vários tipos de documentos e vários usuários, vários assuntos, então eu posso organizar isso. Tá? Ou eu solto na pastinha, ou se ela estiver selecionada dentro do espaço de trabalho. Vejam que meu usuário ele está offline, ele fez logoff. Então eu estou alterando, eu estou lançando um documento e criando uma pasta que ele ainda não sabe que existe. Então, notificação aqui para mim é transparente. E o usuário máquina virtual voltou de, sei lá, de almoço, vai entrar agora no espaço de trabalho, não sabe de nada. Vai fazer logon no aplicativo, vai iniciar o Windows. Então vai iniciar aqui o SharePoint. Se ele estiver logado, vai iniciar o aplicativo. Se ele estiver iniciando a máquina, ele já inicia automaticamente, junto com o Windows. Então tá aqui, ó, apareceu já de cara a nova notificação de que há algo novo no espaço de trabalho teste Screencast. Eu vou clicar ou em cima do espaço de trabalho, ali em novo, ou vou aceitar a notificação, vou clicar no link, ele já vai direto para o espaço de trabalho. E lá ele me diz o que tem de novo. Por enquanto, pode ver que está como anteriormente, mas daqui a pouco ele faz o refresh. Olha lá, já passou de online, né, de offline para online no espaço de trabalho. Já sabe que tem alguma coisa nova lá, porque tem uma notificação. Deve ser um arquivo mais ou menos pesado, então demora mais para fazer o upload para o espaço de trabalho, para o servidor. Prontinho, já chegou a notificação dizendo que tem uma pasta nova chamada Planilhas e um arquivo novo dentro dessa pasta Planilhas. Documento não lido com notificação, que é o ícone verdinho, né? Para já chamar a atenção do que foi atualizado, o que tem de novo nesse workspace. Estou abrindo aqui a pasta Planilhas, está lá o meu arquivo dentro da pasta criada no workspace. Fantástico, né? E aqui quem subiu esse arquivo, qual que foi o membro desse espaço de trabalho dessa equipe que subiu o arquivo, a que horário ele subiu o arquivo, que ele submeteu esse arquivo no servidor, no SharePoint Workspace, e em que data. Vou abrir aqui o meu arquivo, só para verificar a validade desse arquivo. Um arquivo XLS em modo de compatibilidade, com o nome de fluxo de caixa. E agora eu tenho a seguinte situação. Com esses dois usuários que fazem parte desse workspace, desse espaço de trabalho, eu também tenho o que eu posso chamar de coautoria, que nada mais é do que a edição de um mesmo documento por duas ou mais pessoas. Essa é a definição mais simples. Lembra que no início do nosso PowerPoint eu tinha dois usuários onde eu tenho uma pasta compartilhada no servidor, lá no Windows Server, e eu podia configurar isso para poder facilitar o acesso dos usuários das máquinas. Mas se duas ou mais pessoas tentarem acessar o mesmo arquivo, ele apresenta um erro dizendo que apenas uma pode editá-lo. No Workspace eu já não tenho esse problema, eu posso trabalhar com a coautoria, porque ele vai perguntar para mim qual vai ser a versão a ser salva, uma vez que ele identifica que tem duas pessoas real time no mesmo espaço de trabalho tentando alterar o mesmo documento.
Isso pode ser em locais diferentes ou em locais iguais. Então tem a opção de definir qual alteração de qual usuário vai ser salvo. Tá? Isso é fantástico, porque traz uma economia de tempo e não só isso, traz uma produtividade muito grande. Uma vez que você está com a pessoa que não está na tua sala, não está na tua frente, mas está compartilhando as ideias, está mostrando para ela ali, real time, no mesmo tempo, o que está acontecendo. Qual é o trecho do documento que você precisa mostrar, qual que é o cálculo que de repente você precisa mostrar no caso de uma planilha. Então eu tenho aqui uma alteração feita pelo usuário máquina virtual e uma alteração feita ali no realizado pelo usuário Maurício. Vou salvar aqui essa primeira alteração e ele já me diz: falha no carregamento. A versão do servidor deste arquivo foi atualizada por outro autor. Aí eu escolho, né, se eu mantenho a minha versão, que é a minha alteração, ou manter a versão do servidor, que é do outro usuário que está tentando salvar um trecho diferente no mesmo arquivo. Tá? Então eu vou escolher manter o que o usuário Maurício quer salvar e não o que eu salvei. Então o que foi salvo? Olha lá, o realizado, que o Maurício pediu. Está aqui na linha de antecipações. Esse recurso é muito bacana, é muito legal. Dá para fazer inclusive no Office Web Apps, tá? Para quem tem aí Hotmail, SkyDrive, consegue fazer coautoria no Office Web Apps. Só você compartilhar a pasta, o arquivo e permissionar que outra pessoa com Windows Live ID também acesse o documento e você pode fazer coautoria no Office Web Apps. Então tá aqui, ó, salvei a partir do usuário Maurício. Ele fala que outro usuário fez um salvamento também. Qual que é a versão que eu mantenho? Clicando no link ele aparece mais opções aqui. Então eu vou resolver como? Manter a minha versão, que é local, manter a versão do servidor, que é o outro usuário que está tentando salvar a alteração. Eu vou definir isso aqui, tá? Ou eu salvo uma outra cópia com a minha alteração e deixo que o servidor salve a alteração do SharePoint. Então essas três opções aqui para poder resolver esse conflito. Ele identifica na hora que tem duas pessoas com o mesmo documento abertos a partir do espaço de trabalho e que estão tentando fazer alterações e salvamentos no mesmo documento. Então você tem a opção de definir quem que vai salvar. Se eu quero minha alteração, minha versão, que no caso é o usuário local, é o usuário com que eu estou mexendo, no meu espaço de trabalho, ou a pessoa que está mexendo no, pode ser uma ou mais pessoas também. Está tentando alterar isso do servidor. Nesse caso, o servidor eu entendo como o espaço de trabalho do SharePoint compartilhado. Então aqui, ó, escolhi minha versão já agora no usuário Maurício. E isso é salvo. Ó, tá vendo? Sempre vai refletir. Então os dois têm que estar de acordo, que o que tem que ser salvo é por usuário X, Y ou Z. No caso de X, Y, Z, mais usuários, né? Não apenas dois, porque pode ter mais do que dois alterando. 3, 4, 7 usuários. Interessante, né? Aqui no ícone é interessante porque ele mostra o conflito, ele mostra que teve dois ou mais usuários tentando alterar o mesmo documento. Esse é o ícone de coautoria, onde eu sei que eu tenho que resolver alguma item de sincronização de arquivo. O arquivo tem edições em real time a partir de dois usuários, de dois membros do espaço de trabalho. Ele mostra através do ícone. Eu também consigo perceber isso a partir do ícone no espaço de trabalho. Isso é bacana também para perceber que tiveram pessoas trabalhando ali naquele documento. Aqui na guia Resolver, eu também consigo ter acesso às ferramentas de resolução para edições em real time de coautoria. Clicando em cima do usuário, através da barra esquerda, eu posso ter a possibilidade de definir a função, tá? É um outro caminho para poder chegar na parte de permissionamento.
Então vem aqui os usuários e a função desses usuários. Botão direito, atribuir. E aqui tem uma bela descrição de que cada tipo de função pode exercer sobre o espaço de trabalho. Que é aquela telinha que a gente já viu, né? Onde ele seta o que o convidado pode, o que o participante pode e o que o gerente do espaço de trabalho pode. Guia alerta, guia funções, guia permissões. Essas telas são conhecidas, né? Em novo documento eu posso criar um documento em branco e a partir daí nomeá-lo e editá-lo. Não precisa apenas, não é necessário que apenas suba documentos prontos. Eu posso criar a partir do espaço de trabalho. Mas lembre que isso não vai ficar salvo no Explorer. Eu preciso acessar meu workspace para poder ter acesso aos documentos. Isso está dentro de um espaço de trabalho separado do meu Windows. Aqui eu posso enviar uma mensagem através de um formulário. Seria um novo tópico através das ferramentas. Ele trabalha também com ferramentas, que é o que diferencia em algumas partes do Groove. Então eu posso salvar, por exemplo, uma ferramenta com um formulário, um módulo de formulário, escolho a categoria, isso vai ser salvo nessa ferramenta de tópico. Escolho um ícone aqui, marco o tópico como importante, tem algumas ferramentas para formatação de fonte, ortografia, e isso é salvo aqui, nessa parte de discussões. Então estava em documentos, agora eu salvei uma discussão aqui. Mais uma vez, qualquer um que entrar no espaço de trabalho vai conseguir visualizar a discussão que foi inserida. Olha lá. Então tá aqui, ó. Eu consigo também estar colocando meu parecer sobre essa discussão, meu ponto de vista. Isso é uma ferramenta interessante. Não precisa ficar enviando e-mail, tá sobrecarregando o Exchange. Eu também tenho um calendário onde eu posso estar supervisionando toda a equipe, qual que é o horário disponível para poder estar executando determinada tarefa. Isso é muito bacana também. E aqui eu adiciono minhas reuniões e agendo os meus compromissos dentro do espaço de trabalho referente aos membros da minha equipe daquele espaço de trabalho. Aqui já deve ter atualizado. Vamos sair desse espaço de trabalho da nossa máquina virtual. Ó, já está offline, tá? Você vê que ele atualiza em questão de segundos. Fechar o espaço de trabalho e fechar o nosso SharePoint Workspace. Bom, essa foi a nossa demo de SharePoint Workspace 2010. Eu espero que tenham gostado dessa demo. Aqui em cima vai o link do Answers, que é o site aí, o fórum de perguntas e respostas, onde as pessoas vão ajudar dúvidas sobre o Windows, também sobre SharePoint Workspace, tem bastante dúvidas sobre Office lá. Pode acessar, logar com o seu Windows Live ID, que você com certeza vai ser atendido. A sua dúvida vai ser respondida. Se não no mesmo momento, mas o pessoal vai trabalhar para poder responder a sua dúvida. Meu Twitter, @Mauricio_Cas. Meu blog aqui para quem quer acessar os outros screencasts da campanha Histórias da Vida Real com Office 2010. E o meu contato. Aqui à direita está o meu site, que ainda não está pronto, mas breve está sendo lançado aí. Breve a gente está atualizando ele vai estar pronto daqui a algum tempo. Eu espero que tenham gostado desta videoaula, desse screencast, e aguardo vocês no próximo screencast de Office 2010. Obrigado.